Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia pela Rede TV. Esse programa que tem na sua direção executiva o Dr. Arnoldo Valde Filho. Eu sou Luiz Flávio Durso e estamos recebendo hoje dois grandes líderes da advocacia brasileira. Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, e o Dr. Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. Como eu disse, duas grandes lideranças. Sejam bem-vindos, Marcos da Costa, querido Felipe Santa Cruz. Começar essa conversa nossa hoje perguntando onde nasceram e como foi a infância. Primeiro do Marcos da Costa. Bom, primeiro, Dulce, agradecer o convite, ainda mais num momento como esse, ao lado do Felipe Santa Cruz, Dulce, que é grande amigo de muitos anos. Eu tive a honra de sucedê-lo à frente da OAB. Eu nasci em São Paulo, nasci no Brás. Nós morávamos, a minha família, com meus tios, meus primos, minha bisavó, minha avó, numa vila muito pobre, no bairro do Brás, que é a região central de São Paulo. Mas aquela vila tinha uma magia especial, porque ela era a vila da família. Então, muita liberdade, brincávamos na rua, e de forma que eu guardo aquele momento com muito carinho. É um carinho especial que poucos tiveram. Hoje é muito difícil você ver alguém, uma criança, viver esse prazer de ter a alegria de vivenciar a rua, né? Mas eu tive esse prazer com a minha família. E agora vamos ouvir o Felipe. De onde você é, Felipe, e como foi essa infância? Antes de mais nada, quero agradecer demais o convite. Eu brinco que, então, cheguei aqui na gravação falando, agora eu venci na vida. Fazer um programa ao lado dessas duas referências, dois monstros sagrados da nossa advocacia, da força da advocacia brasileira. Estou muito satisfeito, muito feliz. Eu nasci, Dulce, no Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras. Sou filho de dois pernambucanos. Meu pai teve que sair de Pernambuco por força da resistência à ditadura militar. Ele veio a falecer, desapareceu na ditadura, e eu acabei sendo criado no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, no bairro gaúcho do Bonfim. E voltei para o Rio de Janeiro apenas já com 16 anos. Então, toda a minha... nascido no Rio, filho de pernambucanos, mas a minha formação pessoal se deu na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou colorado fanático, torço para o Inter e tenho lá grandes amigos e grandes referências também. Você é casado? Eu sou casado, tenho 4 filhos. 4 filhos? Quatro Que idade filhos. tem isso? O Lucas tem 17, a Bia tem 15, a Maria Eduarda 12 e o João Felipe 8. E o Marcos também é casado, não é? Casado há 29 anos e meus 2 filhos, João Marcos e a Juliana. Marcos, vamos agora falar um pouquinho também com o Felipe sobre como desperta essa vontade de estudar direito. No meu caso, foi uma situação curiosa, né? Eu vim de uma família muito pobre, eu não tinha ninguém na minha família com formação universitária. Eu era estagiário, eu era office boy em um escritório de advocacia de um querido professor, Rui Barbosa Nogueira, grande jurista. E o professor Rui um dia me chama e diz: Marcos, o que você vai fazer da vida? E eu digo: vou trabalhar. Minha referência era isso. Então, você tem que estudar direito, você leva jeito para ser advogado. E ele passou o dia me convencendo a cursar direito. Até que, ao final do dia, eu digo: professor, eu vou fazer direito. Só que tem um problema. A inscrição para faculdades públicas já se foi. Então, vai fazer FMU e vai a boa faculdade. E aí, então, eu prestei vestibular e comecei a cursar direito, sem ainda ter muita segurança se era aquilo que eu queria. Até que, nos primeiros dias de faculdade, eu sou chamado para participar de uma palestra no auditório da FMU com um representante do OAB, e que é meu amigo hoje, Fábio Feldman. E eu falo para o Fábio até hoje, eu digo, eu não lembro o que ele disse, mas o fato de, em 82, eu estar na presença do representante da Ordem, para mim significou tanto, como aquela entidade mágica, eu, um jovem, estar à frente de um representante da instituição. Aquilo me calou tão fundo que, naquele dia, eu tive certeza que eu tinha feito a escolha correta. Cursar direito, escolher a advocacia.
E o Marcos foi meu calouro na faculdade. Felipe, como é que despertou? A Ordem sempre teve uma relação muito forte com as lutas da minha família, da minha vida, né? A luta da anistia, eu cresci nesse ambiente, então o direito sempre foi a minha primeira escolha. Meu pai era estudante de direito quando desapareceu na ditadura. Meu pai desapareceu em 1974. Ele não era da luta armada, ele era um estudante de direito que prestava apoio à resistência de um grupo católico, a Ação Popular, né? Era um grupo, ele vinha da Juventude Católica, da JUC, e já no fim da fase mais dura da ditadura, ele veio a desaparecer já perto do final da faculdade, servidor público em São Paulo, ele morava em São Paulo, então, trabalhava na Companhia de Águas lá de São Paulo. E, por conta disso, o direito sempre esteve muito presente na minha vida. Eu tenho tio, advogado, e nunca tive outra opção. Eu brinco sempre que o estudante aquele que gosta de ter opinião e luta contra as injustiças, tem no direito o seu caminho natural, né? Quando a gente tem um filho que gosta de animais, é o veterinário. Quando tem um filho que gosta de lutar contra as injustiças, defender o colega que está sofrendo bullying, você olha logo e diz assim, esse vai ser advogado, e eu acho que é a beleza da nossa profissão. Te incomoda falar sobre esse período? Nada, de de jeito pai? nenhum, nada. Você já estava nascido quando Sim, eu tinha 2 anos de idade quando meu pai desapareceu. Você tem irmãos? Não, eu sou filho único. Como foi aquele momento? Em que situação ele desaparece? Meu pai desaparece é uma situação hoje até razoavelmente esclarecida, né? Até um depoimento de um delegado do Espírito Santo dizendo aonde o corpo dele foi incinerado, que teria sido numa usina em Campos dos Goytacazes. Meu pai foi prestar auxílio a um militante que estava na clandestinidade, chamado Eduardo Collier, e nesse momento que ele vai visitar, no Rio de Janeiro, no Carnaval de 74, que ele vai visitar esse amigo dele, também do Nordeste, ele era nordestino, os dois desaparecem. Todo o comando político da AP, né, da Ação Popular, era essa ação de resistência à ditadura oriunda da Igreja Católica, desaparece ou é assassinado no mesmo período, na virada dos anos 73 para 74. Isso te marcou? Com certeza, com certeza. Acho que marca a trajetória e me levou ao direito, e me levou às opções de vida que eu tomei. E no que diz respeito à OAB, quando é que você ingressa na OAB e começa a participar da nossa entidade? Como Marcos, eu estudante de direito apaixonado, acho que isso que diferencia, né? Todos nós, as nossas diferentes origens, a gente, de vida, de formação, chega à faculdade, passei a ver a OAB como essa força, essa entidade que representa os nossos ideais, e aí, naturalmente, passei a participar do Centro Acadêmico, fui presidente do Centro Acadêmico da PUC, do Rio de Janeiro, depois fui presidente do DCE, da PUC do Rio de Janeiro, e eram momentos muito intensos, o pós-impeachment do presidente Collor, início dos anos 90, e a partir dali criei uma relação de muitos amigos que depois se juntaram a mim no movimento de oposição na Ordem do Rio de Janeiro. E em 2006 eu coordenei a campanha da oposição e nós fomos vitoriosos na eleição para a diretoria da OAB. Fui diretor de subseções e depois presidente de caixa, presidente da seccional. Impeachment do Collor, no qual a OAB, junto com a ABI, teve um papel fundamental, liderança mesmo. Né? E acho que a partir disso me ressaltou Marcelo Lavené, o presidente Sérgio Sveiter no Rio de Janeiro, todos muito envolvidos no impeachment, e acho que claramente isso chamou minha atenção para a força da nossa entidade. Marcos, como é que você inicia na OAB? Com nosso saudoso, querido amigo, padrinho político nosso, Rubens Aprobato Machado. Rubens, que foi presidente da OAB Nacional também. Rubens, ele, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, ia sair disputando a candidatura à presidência da Ordem de São Paulo. O vice dele era meu sócio, o Geraldo Facov de Gal. E um dia o Geraldo vai visitar o Rubens e diz, eu vou ao Rubens, no escritório dele, declaro apoio, me acompanha. Eu fui acompanhar o Geraldo. E na conversa, isso foi em 1997, e na conversa o Rubens chamou a atenção para a dificuldade de viajar o estado inteiro. E eu disse a ele, Rubens, preste atenção que chegou um instrumento novo de comunicação que pode servir para a campanha da Ordem, internet. A internet fazia um ano que tinha chegado no Brasil.
E aí o Rubens, sempre daquele jeito, né, disse, eu topei e você vai ficar responsável. Ele sempre fazia isso com quem ele levava ideias. E eu fiquei responsável pela campanha de mídia. Foi a primeira vez que foi usada a internet. Uma campanha, nós fomos pioneiros nisso. Aí ele eleito me chama para participar, montar a estrutura de tecnologia da Ordem, né, como presidente da Comissão de Informática. E assim eu fui me integrando depois ao conselho, dividi o conselho com você. E aí, quando você sai candidato, me convoca para essa missão de ser tesoureiro e fomos juntos aí nessa trajetória. Duas vezes. Eu, como você disse, eu tive a repetência na tesouraria. Por competência. E depois como meu vice-presidente. Depois na terceira gestão como vice-presidente. Hoje o Marcos está terminando a sua segunda gestão à frente da OAB. O Felipe, segunda gestão também. É o caso típico, insisto, repetência por competência. No caso do Marcos, você sempre esteve à frente dessa evolução tecnológica que a OAB implantou e pôs a serviço dos advogados. É uma história curiosa também. O Diário Oficial Eletrônico, que hoje todos usam, foi proposta nossa. Nós criamos o Diário Oficial Eletrônico. Certificação digital para assinatura digital nos processos eletrônicos também foi criação no Brasil. Quem trouxe tecnologia fomos nós. E no momento de transição, na sua gestão, nós fizemos aquela inovação do Diário Oficial do Diário Oficial em papel, né? Que era um serviço que a Ordem não prestava. E na campanha você anunciou que era uma proposta sua. E depois nós conseguimos um trabalho madrugada, contratamos jovens que mexiam com escaneando o diário papel, 2.200 páginas por dia, um sistema todo elaborado para começar a prestar esse serviço, que foi um marco. Talvez aqueles que são mais jovens não tenham uma dimensão, compreendem a dimensão, foi uma ruptura mesmo cultural na Ordem, que passa a Ordem, a partir da sua gestão, a ser uma prestadora de serviço também. Isso revolucionou a Ordem e fez com que o advogado se integrasse de forma definitiva à instituição. É importante falar aos nossos telespectadores que não são da área que os processos caminham mediante a publicação das intimações para que o advogado reaja àquele ato, e isto era feito pelo Diário Oficial. O trabalho desenvolvido pela OAB de São Paulo naquela oportunidade, teve o presidente Marcos da Costa à frente, foi exatamente a implantação das intimações que iriam para os advogados, essa remessa feita pela OAB, gratuitamente para todos os advogados. Foi realmente um grande avanço. E nesse contexto também, eu queria perguntar ao Felipe Santa Cruz, que ingressa, está no segundo mandato à frente da OAB do Rio de Janeiro, e com relação ao mercado de trabalho. São Paulo, mais de 400 mil advogados. É isso, Marcos? Exato. Rio de Janeiro, quanto? Mais de 200 mil, aproximadamente. Mais de 200 mil. Como é que está o mercado de trabalho para a advocacia hoje no Rio? O Rio de Janeiro passa por uma crise profunda. Eu falo aos nossos colegas que seria estranho se fosse bom advogar no Rio, sendo tão difícil viver no Rio de Janeiro. É óbvio que a advocacia não pode estar descolada, né, da realidade de insegurança da cidade, da profunda crise econômica. Só no centro do Rio de Janeiro, 250 empresas de médio porte foram fechadas nos últimos 5 anos. Isso tem um impacto enorme na advocacia. Junto com isso, junta-se esse quadro um fenômeno mundial, né? A advocacia sofre também os impactos da digitalização, da informática, de uma série de transformações que todas as profissões enfrentam. Mas digo também que, num momento tão duro, tão difícil, né, Marcos, a advocacia ganha um papel especial, porque é uma cidade, um estado onde famílias estão sendo desfeitas, empresas precisando de advogados, um número altíssimo de empresas em recuperação, né, judicial, um número altíssimo de empresas passando por turbulências. E o advogado talentoso, bem preparado, aquele que sabe brigar pelo seu cliente, que sabe também buscar soluções, o advogado que é um agente efetivamente de potencialização dessas relações,
esse advogado tem espaço para ser vitorioso, tem espaço para prosperar. É um mercado em transformação. Marcos, mercado em São Paulo, como é que você... Eu acho que a expressão usada pelo Felipe, eu acho que é a mais adequada, é o mercado em transformação. Nós vivemos ainda os efeitos da chegada da tecnologia. Eu sempre digo isso. Hoje, quando comecei a advogar, em 86, o acesso à jurisprudência, por exemplo, era via a revista dos tribunais, né? Era uma jurisprudência reservada, separada previamente, portanto, nós não tínhamos acesso à base de dados inteira dos julgamentos. E hoje o estudante já começa a ter contato com o direito através da internet. Então, os jovens advogados, eles já vêm com um espírito completamente diferente daquele que norteava no que diz respeito ao instrumento de trabalho. Isso tem impacto na formação do direito, na formação da jurisprudência, o acesso direto ao julgamento no Supremo, online, pela TV, antigamente era só com a chegada da revista, um ano depois do julgamento. Então, isso tudo faz com que haja efetivamente uma transformação. Acho que o mercado continua sendo um mercado importante, apesar dos números gigantescos. Nós temos o número de faculdades aí no Brasil, só esse ano foram 130 faculdades criadas, ou seja, 10% da base criadas nesse ano, 2.300 faculdades de direito hoje, mas ainda assim a advocacia é algo que satisfaz do ponto de vista econômico, que é importante, dá segurança profissional, mas a satisfação sempre vai ser maior pela realização da justiça. Acho que isso é a grande paga do advogado, é o saber que contribuiu para a justiça. E o processo eletrônico impacta nesse mercado? Você acha que amplia, reduz? Eu acho que impacta muito. Eu acho que, digo, nem em relação a esse mercado se abre, que é a tecnologia aplicada ao direito, ou o direito tratando das relações que nascem da tecnologia. Esse é um ponto. Mas ele amplia, a tecnologia amplia o mercado. Ele, por exemplo, ele gera mais oportunidade de negócio para as empresas. Ao gerar mais oportunidade de negócio para as empresas, ele facilita, ele ajuda também o exercício da advocacia. Agora, há um ponto que merece estudos, que é exatamente o fato da tecnologia permitir, através do acompanhamento imediato, tempo real, dos julgamentos e desse acesso a toda a jurisprudência do Brasil, das cortes dos Estados menores, à Suprema Corte do Brasil. Isso faz com que a jurisprudência também sofra impacto. E ao sofrer impacto, inclusive no que diz respeito à velocidade da sua reforma, antigamente a jurisprudência era mais estável, e talvez mais estável exatamente pela demora no conhecimento do julgado pela base da justiça no Brasil inteiro. Essa velocidade da alteração da jurisprudência cria insegurança jurídica também. Então, esse é um efeito que merece ponderação, reflexão e precisa ser estudado. Eu quero perguntar isso sobre o processo eletrônico ao Felipe Santa Cruz e também sobre prerrogativas de advogados e a nossa Constituição, que está comemorando 30 anos. Mas vou pedir para que vocês aguardem um minutinho, é muito rápido, fiquem conosco, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Até já. Voltamos com o programa Data Vênia, hoje recebendo os presidentes da UAB de São Paulo e do Rio de Janeiro, Marcos da Costa e Felipe Santa Cruz. Antes do nosso intervalo, eu deixei uma pergunta para ouvir agora o Felipe Santa Cruz sobre o processo eletrônico. Qual o impacto disso no mercado, especialmente do Rio de Janeiro? É um impacto enorme e, em algumas coisas, positivo, né? Nenhum de nós pode achar que era bom ou melhor aquela justiça que, às vezes, no início do meu estágio, eu pegava um ônibus e ia a uma cidade do interior para olhar o andamento de um processo. Óbvio que não é isso melhor para a cidadania. De outra forma, também, se romperam as barreiras. Um jovem talentoso em Tocantins tem acesso à mesma jurisprudência, aos mesmos textos, à mesma... que antigamente o que se ficava reservado para Rio e São Paulo e, no máximo, Brasília. Isso ampliou a igualdade para os talentos, o espaço para o crescimento. Mas é claro que as mudanças foram muito rápidas, muito céleres. Eu comecei minha vida lendo DO como estagiário, lá com aquilo que estávamos falando aqui. No Rio de Janeiro, baseados no exemplo de São Paulo, dessa conquista de São Paulo,
A nossa campanha trazia a leitura digital do Diário Oficial como um dos seus pontos centrais, e eu fui responsável por isso. Mais uma coisa que me liga ao Marcos, né? E foi uma revolução. Imagina, você receber no teu e-mail todas as suas publicações. Isso hoje, para um advogado novo, é passado tão distante que ele nem imagina como era antes do mundo assim se organizar. Eu acho apenas que nós temos que discutir, mas isso é muito mais amplo que o direito, né? Essa revolução digital, essa revolução da informática, ela ameaça substituir, acho que sempre vai haver espaço para um tipo de advocacia talentosa, para um tipo de advocacia criativa, mas ela ameaça efetivamente a extinção daquelas atividades repetitivas. E nós tínhamos isso, temos que reconhecer. Havia uma prática na advocacia, em muitas áreas, de repetição de peticionamento, repetição de prazo, repetição. Isso eu acho que está fadado à extinção, na medida que a própria informática assume essas posições. Mas aí nós temos um mercado onde estão diminuindo os concursos públicos. Por exemplo, no meu estado, o Rio de Janeiro assinou, né, a Lei de Recuperação Fiscal com a União, que proíbe a realização durante 10 anos de novos concursos, a não ser para reposição de algumas vagas específicas. Boa parte dessa juventude que estava se direcionando às universidades ambicionava, né, tinha como seu projeto de vida o concurso público. Hoje ela está vindo para a advocacia, boa parte também sem a vocação da advocacia, e nós temos efetivamente que discutir o mercado e o tamanho das vagas do curso de Direito no país. Por quê? Porque nós arriscamos estar participando de um grande engodo, né? De uma grande frustração para aquele jovem que, com muito sacrifício, ou para aquele pessoa de mais idade, hoje temos de todas as idades, que vão para o direito, que é positivo, estudam com sacrifício, pagam a universidade e acabam chegando a um mercado saturado, um mercado que eles ainda não compreendem, um mercado em transformação, como eu disse. No Brasil, mais de 1.300 faculdades de direito, e os Estados Unidos, só para nós termos um parâmetro, tem em torno de 300. Temos muitas faculdades, Marcos da Costa? Faculdades, muitas de muita qualidade, muitas de péssima qualidade, muitas completamente descompromissadas com o melhor ensino, preocupação com a formação do bacharel. E o bacharel de Direito tem um papel fundamental na sociedade, principalmente no Brasil. Preciso sempre lembrar que o Brasil começou a partir da instalação da Faculdade de Direito. Independência em 1822, se discutiu como formar, qual o melhor caminho para a formação da cultura própria daquela nação que surgia, e se entendeu que era com a instalação da Faculdade de Direito. Então, a Faculdade de Direito não só forma o técnico qualificado para defesa no processo do seu cliente, mas forma transformadores sociais. E é uma preocupação que nós temos também, é a questão da vocação que disse Felipe. O advogado tem que ser vocacionado a servir ao país. E hoje, diante desse número gigantesco de faculdades, elas muitas vezes atraem pessoas para concursos públicos, e aí vem a frustração pela situação do país, a ausência do concurso, tentar disputar com o mercado, que é o mercado que reclama a vocação. O Felipe citou um ponto, eu queria ouvi-lo também, sobre esta situação das atividades repetitivas no exercício da advocacia. E aí nós temos essa novidade, que é a inteligência artificial. Você que é um especialista nessa área, pode explicar para o nosso telespectador o que é esse impacto da inteligência artificial? A inteligência artificial, ela veio para ficar e atinge todas as áreas das relações sociais, todas elas, e vai impactar também na justiça. A única ponderação que eu trago é que me parece que no sistema de justiça, a advogado exerce um papel diferente, que é o papel da inovação, da formação. E aí a inteligência artificial não acompanha isso, essa criatividade do advogado no início do processo de formação da jurisprudência. Agora, que ela vai ocupar espaços que vinham sendo ocupados, por exemplo, controle de processo, andamento do processo, isso, a inteligência artificial pode sim auxiliar muito, trazendo instrumentos de auxílio ao exercício profissional. Se nós soubermos aproveitar bem a inteligência artificial, ela vai vir para somar e para nos ajudar. Agora,
vai suprir uma demanda de mercado que antes era assumida por muitos, que essas tarefas repetitivas, esses controles de andamento, isso efetivamente eu creio também que vai acabar. Você concorda com isso? Sim, sim. Isso tem um impacto que a humanidade está discutindo, né? Às vezes eu vejo um colega cobrando da OAB, e claro, todos nós nos angustiamos, né? Mas a humanidade está se discutindo automóvel sem motorista, né? Sem discutir que já há, por exemplo, nas grandes cidades, de todo mundo, milhões de pessoas que vivem da função de dirigir, né? É um momento de grande transformação, né? Eu concordo com o Marcos, e aí dizendo ao jovem que está nos ouvindo, nos assistindo, que o futuro é a criatividade. Não adianta pensar que eu vou sentar numa cadeira e repetir tarefas como se fazia nos anos 90. Eu já tive um escritório com 3 andares, um andar era de secretaria, um andar era de acompanhamento processual, um andar era para atendimento do cliente que ia ao escritório. Hoje o cliente não vai ao escritório, hoje o cliente sabe tudo pelo telefone, sabe da publicação antes de você. É uma nova advocacia que todos nós temos que nos adaptar, garantindo para nós essa verdadeira diferença que é o advogado, que é capaz de transformar aquela realidade com a sua criatividade, talento, experiência, e isso é um conjunto. Essa ideia da inteligência artificial, ela nada mais é do que um sistema, um programa que ele vai aprendendo com as experiências. E na medida que ele substitui o advogado, mecanizando a tarefa, e muitas vezes tarefa mais complexa, porque ele vai aprendendo, isto, de certa forma, não aniquila aquela base humanística indispensável para o profissional do direito? O que você acha? Essa discussão de limites que o mundo todo vai fazer. Não tem jeito, porque a medicina, nos Estados Unidos hoje a grande discussão é o uso da inteligência artificial na medicina. Se eu tenho acesso num computador extremamente veloz, extremamente capaz, a todos os diagnósticos, digamos assim, de um país inteiro, a todo tipo de exame, ele é melhor do que o ser humano? Ele é mais capaz do que um médico? Os médicos dizem que não, que nada vai substituir a capacidade do exame, do olhar, dessa subjetividade construída, que é um arcabouço que o ser humano e o cérebro humano é capaz de detectar. Mas, sem dúvida, uma série de procedimentos vão ser substituídos pela informatização. Mas o mundo vai discutir que futuro é esse. E os impactos no direito não podem ser negados, os impactos na justiça não podem ser negados. O que eu tenho reclamado é que o Poder Judiciário, se é verdade que ele tem que se assenhorar dessa tecnologia para buscar a celeridade, que é o grande problema dos processos do país, ele tem que mudar também a sua mentalidade em relação ele não pode ser analógico na sua... Ele não pode usar apenas a tecnologia para diminuir o conflito com a participação do advogado. Ele tem que efetivamente revolucionar o que importa, que é o processo ser mais célere, sem perder qualidade, porque também está acontecendo isso. Os juízes começam a repetir julgamentos com base na jurisprudência e na informática, na inteligência artificial, e aí também vão perdendo a sua função. O juiz não pode perder o caráter humano usando a tecnologia apenas para que os processos sejam mais céleres. Meu sogro, ele faz o ano que vem 101 anos, advogado formado em 44. E ele me disse uma vez uma frase que eu guardo comigo até hoje, quando eu era estudante. Disse, é uma frase que ele ouviu do Valdemar Ferreira, que foi um professor da época dele, o professor Lázaro Francisco. Quando você atende um cliente e vai olhar Código Civil, por exemplo, uma questão muito simples, singela, você vai no código, vê aquele dispositivo legal e orienta o cliente. Se meia hora depois você recebe um outro cliente que traz uma situação similar àquele que saiu, e você vai olhar o mesmo artigo da lei, o seu olho repousa naquele artigo de forma diferente. Porque o advogado é aquele que humaniza o corpo da lei. E essa função eu acho que a inteligência artificial não consegue superar. Portanto, a advocacia do futuro, ela continuará necessariamente
com essa base humanística que não pode se perder. É isso? É isso. É isso. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre prerrogativas profissionais dos advogados, que muitos acham que são privilégios, mas efetivamente são dispositivos legais que conferem ao advogado condição de enfrentar o Estado para a defesa dos direitos do cidadão. Fundamentalmente, proteger o advogado para que esse possa ser aquele que garanta os direitos de cidadania. Como é que você vê a situação das prerrogativas dos advogados, que é a sua bandeira? Eu sei a luta que você tem na defesa das prerrogativas historicamente na OAB. Como é que você está vendo isso, Felipe? Presidente Dulce, eu acho que nós vivemos um momento... Veja que contradição. Um minuto atrás eu estava falando sobre celeridade, né? E nós hoje temos um filho meu de 17 anos, não compreende o tempo da vida como eu compreendia. Tudo é mais rápido, tudo é mais acessível. Parte da insatisfação da população está sendo drenada por um sentimento de que o advogado, muitas vezes, é um criador de problemas, as soluções midiáticas, as soluções fantásticas, as soluções automáticas para o nosso país, para os dramas do nosso país. Então, muitas vezes, o advogado ele não é compreendido no seu exercício profissional. Na Justiça do Trabalho, numa delegacia, no processo penal, muitas vezes sequer a solução daquele homicídio e a punição dos supostos culpados no ritmo de uma novela, né? Num capítulo do Jornal Nacional, cabendo dentro de um episódio só. E nós, com todas as nossas garantias, com todo o histórico civilizatório, de dizer alto lá, quando o Estado substitui as garantias do cidadão, cala essas garantias, ele tende ao excesso, ele tende ao arbítrio, ele tende à injustiça. Nós estamos sendo um pouco incompreendidos pela população. Eu digo que desse raciocínio maior deriva todos os nossos outros problemas, né? Nós temos uma parcela de culpa na desobediência às nossas prerrogativas, na violação às nossas prerrogativas. Temos. Quando saem da faculdade, jovens que ainda não têm condições de advogar, por exemplo, que se colocam numa posição de inferioridade técnica diante de uma autoridade pública, por exemplo. Mas nós temos também contra nós uma espécie de fúria dos tempos, onde o papel do advogado, que é o papel de duvidar, de criticar e de ter um arcabouço legal que lhe garanta essa posição contra-majoritária, é incompreendido para parcela substancial da sociedade. Então, a nossa luta hoje é defender as nossas prerrogativas. Nessa luta, o Marcos da Costa também tem sido um grande guerreiro na defesa das prerrogativas dos advogados. E eu aumento um pouquinho o alcance da pergunta. Você acompanhou. Em 2004, nós apresentamos uma proposta no Colégio de Presidentes para criminalizar a violação das prerrogativas profissionais, que é uma bandeira que a OAB tem encampado e que nós estamos caminhando. Ainda não temos uma lei que define esta situação, mas caminhamos para isso. Como é que você vê a situação das prerrogativas e a necessidade da sua observância, Marcos? Bom, eu primeiro, o que o Felipe disse, eu assino embaixo. É uma visão, infelizmente, que está se pondo e se sobrepondo perante a sociedade, no sentido de que o exercício da advocacia atrapalharia a realização da justiça, e, na verdade, é exatamente o oposto. Uma advocacia que seja fragilizada é uma justiça que não se completa, e isso faz com que os nossos instrumentos de trabalho fundamentais, são as nossas prerrogativas, sejam muitas vezes mal compreendidos e violados. Eu exemplifico algo que está acontecendo essa semana, do alta discussão da questão da gravação dos presídios, da conversa entre advogado e o preso, o réu preso. Absurdo. E eu disse outro dia ao ministro Jungmann, falando a ele, o ataque não é o advogado, o ataque é o direito de defesa, porque não há possibilidade do réu preso conversar com o advogado sabendo que o ambiente está sendo gravado. O réu não vai contar o que está acontecendo e impedindo assim que o advogado promova a sua defesa. Nós tivemos, durante o ano 2004, ataques ao escritório de advocacia, invasão de escritórios. Em São Paulo foi muito marcante isso. O levante que foi feito pela advocacia
através de você, Dulce, aquele momento foi fundamental. Nós conseguimos mudar a legislação, incorporamos mais uma prerrogativa naquele momento para esclarecer que o escritório de advocacia é sim inviolável nos seus arquivos, inclusive eletrônicos. Foi feita uma alteração do estatuto para que isso ocorresse. Como foi feita recentemente outra alteração, também nasceu em São Paulo, também no Colégio de Presidentes, foi proposta pela OAB de São Paulo, que foi, na medida em que o Ministério Público passou a entender que ele, o Ministério Público, teria poderes de investigação, que nós somos contra, porque, evidentemente, o Ministério Público tem vocação para acusar, e a investigação tem que ser neutra, ou seja, eu investigo para saber o que aconteceu e não para acusar ou para defender. Mas, à medida que ele passou a entender que ele tinha poderes para investigar com apoio da jurisprudência, houve uma nova alteração do estatuto para que o advogado participasse da investigação. E agora, na discussão do CPP, nós estamos do Código de Processo Penal, estamos avançando para a investigação defensiva, aquela que é feita pela defesa e que vai, sim, constar do inquérito, e a valoração dessa prova vai ficar a cargo do juiz, mas uma participação mais efetiva. E em relação ao projeto de criminalização de violação das prerrogativas, nós, infelizmente, os avanços não se dão na velocidade que queremos, mas conseguimos. Aprovamos no Senado, está na Câmara, hoje aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, está aguardando pauta no plenário da Câmara. Agora, da essência, mostrar o seguinte, que a violação de prerrogativa significa, em último grau, a violação do principal direito do cidadão do Estado democrático, que é o direito de defesa. Então, quando se viola as prerrogativas, o que se está fazendo é mitigando o exercício do direito de defesa e, portanto, cometendo um verdadeiro atentado à democracia nesse país. Você concorda, Felipe, no que diz respeito a criminalizar a violação das nossas constituições? Concordo totalmente. Acho que vem num momento ainda mais importante, porque nós temos que coibir um certo voluntarismo que está tomando conta de parcela das autoridades, né? De parcela muitas vezes até bem intencionado, né? Eu brinco que no país a gente tem que voltar a obedecer é como se fosse um jogo de futebol, para ficar fácil para o nosso... onde todo mundo abandonou a posição, né? O goleiro já está no ataque, o lateral está jogando no gol. Nós temos que voltar cada um. E o nosso papel da advocacia é esse, é o direito de defesa, é o contraditório, é a dúvida, é trazer para o processo o elemento humano. Tudo que estamos falando aqui, isso muitas vezes é incompreendido? Com certeza, mas esse é o papel e nós temos como paradigma nosso, um nome maior, Sobral Pinto, né? Que era um homem conservador, que no auge da ditadura Vargas defende comunistas com os quais ele não concordava, usando a lei de defesa dos animais, né? Do Rio Grande do Sul. Então, assim, todos nós, e também um homem que simbolizava essa advocacia que não busca só sucesso financeiro, só retorno, simbolizava esse aspecto público da nossa advocacia, né? É verdade. Então, esse resgate, essa reafirmação tem que ser feita cotidianamente, e acho que esse é o papel que um programa desse também exerce. Muito bem. Nós vamos pedir novamente licença aos nossos convidados para mais um breve intervalo, onde no retorno falaremos dos 30 anos da nossa Constituição e se temos efetivamente a democracia tão almejada. Não saiam daí. Até já. Estamos voltando com o nosso programa Data Vênia, hoje recebendo Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo, e Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Rio de Janeiro. Antes do nosso intervalo, eu havia deixado uma pergunta para ambos. 30 anos da nossa Constituição Federal. A Constituição que Ulisses de Guimarães, no dia da sua promulgação, a chamou de Constituição Cidadã. Será que é mesmo? Será que a nossa cidadania melhorou? Será que temos a efetividade da democracia tão sonhada? O que você pensa sobre isso, Marcos? Doutor, primeiro, preciso registrar. 30 anos é o maior período democrático da história desse país. Isso já mostra a importância da nossa Constituição. Significa o seguinte, que nenhuma geração no Brasil viveu plenamente uma democracia. Ou seja, ninguém nasceu, nem o brasileiro, nem a brasileira, Felipe, nasceu, viveu um tempo razoável de vida e morreu dentro de uma democracia. É impressionante pensar nisso.
Então, nesse ponto, a Constituição está cumprindo o seu papel e tem que ser valorizada, preservada e defendida. No que diz respeito aos direitos, ela avançou muito, colocou uma barreira no Estado autoritário que vivia-se até 86, né? Até 85, 86, eu digo até 88, quando foi promulgada, mas ela precisa ser moldada a adequar o poder público, nos 3 esferas, à democracia e à república. O grande problema da nossa Constituição não está nos direitos, está no poder. E essa questão precisa ser enfrentada, e, por isso, a defesa da reforma política, que não envolve só o Congresso, não. Reforma política envolve os 3 poderes, a fazer com que eles avancem no sentido de, efetivamente, passar a compor um quadro dentro de uma república democrática que é o Brasil. Felipe nos deu conta, no início do programa, da situação vivida por sua família e seu pai vítima do período militar. Como você vê esses 30 anos da nossa Constituição e você, mais do que qualquer outro, essa aspiração pela liberdade, pela democracia? Temos democracia hoje no Brasil? Primeiramente, concordando com o Marcos, que é um momento que, sim, a democracia trouxe avanços para a população. Agora, são insuficientes. A nossa Constituição, ela foi como uma ruptura de barreiras, né? Nós vivemos num Estado dirigista, centralizador, autoritário, e prometemos um novo mundo à população brasileira. Uma população que cresce enormemente. No meu tempo de vida, o Brasil passou de 90 para 210 milhões de habitantes. Como dar conta de tantos brasileiros, para tantos brasileiros, de um projeto de dignidade, de direito a perseguir a felicidade? O que a população disse lá nos protestos de 2013 é que o texto constitucional ainda não estava na realidade da vida dela, na saúde, na educação, no transporte público, nas cidades brasileiras, que hoje tem 25% da população do nosso país, nas grandes cidades, e os dramas das grandes cidades. Então, a nossa Constituição, ela prometeu, e acho que cumpriu em parte, através da garantia democrática. Isso já é uma grande vitória. Com todas as crises do Brasil recente, imprensa livre, estamos falando o que queremos aqui na televisão, eleições marcadas, tribunais funcionando, e temos que fazer ajustes. Eu concordo também com o Marcos que o grande desafio agora é que a tendência brasileira à centralização não esgote o processo constitucional. Então, assim, vou dar um exemplo claro. Não se construiu efetivamente a descentralização de receitas, por exemplo, da União Federal. Muito pelo contrário, pós-ditadura se concentrou ainda mais poder na mão da União Federal, do governo federal. Nós temos que retomar uma visão democrática, efetivamente, dos destinos do país. Nós não podemos aceitar uma sobreposição que hoje existe, por exemplo, do Poder Judiciário em relação ao Legislativo e ao Executivo, em face dos problemas que aconteceram no processo político nacional. Nós não podemos perder esse processo, nós temos que radicalizar o processo de democratização, não estancar o processo de democratização como se a capacidade de criticar, a liberdade de apontar os problemas fosse o problema e não a solução. Porque muitas vezes a solução parece melhor quando os regimes são fechados. E você toca num ponto que são as eleições. Independente, na plenitude democrática da escolha que cada um fará, estamos acompanhando um momento onde a sociedade brasileira, parte dela, prega o voto de protesto por meio do voto nulo, por meio do voto em branco. E a OAB tem se posicionado no sentido do voto consciente. Queria perguntar ao Felipe e ouvir também o Marcos sobre isso. O voto nulo ou branco é útil à democracia? Eu entendo que é uma forma compreensível de protesto, mas não é útil à democracia. Eu acho que esse é um momento chave. Os problemas do país estão aí apresentados. Eu sou duro ao dizer que, se devemos à geração política que redemocratizou o país muita coisa, parte dela traiu o país. Traiu o país. Né? Na farra do Caixa 2, na farra das loucuras pessoais, estamos vendo números assustadores da corrupção, práticas gravíssimas, mas isso é facilmente
incaminhável. Isso é facilmente superável na medida que o eleitor vai à urna e escolhe novos representantes, né? Que casem com aquela visão que ele tem do mundo. Abrir mão desse momento, aí sim é abrir mão de um processo que custou vidas, que custou muito sacrifício, que custou embates históricos num país que ainda tem tantas deficiências, ainda tem tanto para avançar. A OAB tem denominado a sua campanha como voto não tem preço, tem consequência. Marcos da Costa, voto nulo e branco, como é que você vê isso para a democracia? Na mesma linha do Felipe, é um protesto mais do que razoável no contexto de um país que está desacreditado no que diz respeito à sua representação política. Mas, ao mesmo tempo, isso tem um custo, que é abrir mão do direito de opção, e aí fazendo com que essa opção se dê por terceiros. Então, é importante que cada um compreenda isso, entenda o quão importante é conhecer a história daquele que é candidato, as propostas, debater essas propostas, identificar nelas aquilo que mais atende aos seus interesses, como pessoa e como comunidade, e procurar escolher entre aqueles tantos representantes o que efetivamente poderá, na sua visão, representar melhor enfim, o eleitor, de forma a construir a base para começarmos uma mudança cultural e política no nosso país. Lamentavelmente, nós estamos nos avizinhando do finalzinho do nosso programa. E nós sempre fazemos aqui esse finalzinho, ou tirando a beca, no caso do advogado, ou tirando a toga, no caso dos magistrados. Hoje nós vamos pedir para que ambos, Marcos da Costa e Felipe Santa Cruz, tirem as suas becas e nos revelem algumas coisas sobre o ser humano. Marcos da Costa, qual foi sua maior conquista? Bom, a família, sem dúvida nenhuma, meus filhos, essa foi a conquista da minha vida. E do ponto de vista profissional, eu acho que a escolha correta que eu fiz na minha vida ao cursar, naquela conversa que eu tive como office boy com o Rui, acabei optando pelo direito e isso tem sido a minha razão de viver ao lado da minha família e dos meus amigos. Felipe, sua maior conquista? Vou repetir o Marco. É isso, a família, a profissão. Acho que o ser humano é um conjunto de coisas, né? O ser humano que é uma coisa só não é nada. E a gente tem, além de tudo, essa esfera que eu sei que os três dessa mesa têm, que é também a participação numa esfera pública, doar parte do seu tempo, da sua vida. Quem faz OAB, né, voluntariamente, às vezes as pessoas não sabem, o telespectador não sabe, nenhum de nós é remunerado por nenhuma. A lei federal que estabelece que nós não podemos ser remunerados, e é tão bonito fazer parte de uma entidade que congrega 1.100.000 advogados, milhares de dirigentes e, voluntariamente, pessoas que pensam de forma variada. Eu acho que isso é uma conquista. Fazer parte disso tudo num momento tão difícil, mas, ao mesmo tempo, intenso da vida do Brasil, é uma conquista para todos nós. Felipe, qual o seu time do coração? Nisso é a única coisa que eu e Marcos vamos divergir aqui. Eu também vou divergir dele. Porque nós estamos aí numa batalha, né, dura pela liderança do Campeonato Brasileiro. Eu sou colorado, torço para o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, sou fanático e tenho muito orgulho disso. Marcos Acosta, seu time do coração. O Felipe certamente vai se orgulhar de ser vice-campeão esse ano. Eu sou São Paulino e, portanto, líder do Campeonato Brasileiro depois de 10 anos. Tem que aproveitar o momento para comemorar. Bom, eu, como um corintiano, digo que o que importa é que tenha saúde. Eu queria perguntar agora sobre música. Qual o estilo de música de sua preferência? A MPB, eu adoro Tom Jobim, adoro Vinícius, é o que eu ouço. Tem alguma música que você se recorde, que marcou? Anos Dourados, Vinícius, tudo de Vinícius. Eu sou apaixonado pela MPB. Muito bom. Marcos, igual, música? Exatamente igual. Eu não ouço nada que não seja MPB. Eu costumo dormir à noite ouvindo MPB nos meus momentos de reflexão, de leitura. Eu coloco um somzinho suave, mas sempre MPB. Você sabe cozinhar, Marcos? Cozinha alguma coisa? Alguma coisa, assim, ovo, por exemplo, eu faço ovo especialidade. Não sei. É uma frustração que eu tenho. Felipe? Não, só meus filhos que gostam. Eu tenho um público bom
que é generoso, que meus filhos gostam do churrasco, do macarrãozinho que eu faço, mas é muito rudimentar. E esporte? Pratica algum meu esporte? peso está denunciando que eu realmente, que é no máximo uma caminhada que eu estou precisando até retomar. Luta marcial? Nada, nunca fiz. Mas joguei gosta? bola. Não, joguei bola, futebol. Né? Joguei futebol, mas com sobrepeso hoje não jogo mais. Marcos? Eu gostava muito de jogar futebol e estou procurando, tive um acidente e acabei perdendo uma perna por causa do acidente, eu estou procurando agora identificar um outro esporte. Eu estou buscando na bicicleta uma opção. E vamos ver se eu consigo me equilibrar bem na bicicleta para poder voltar a praticar esporte. Aliás, eu registro um aspecto de que a sua sensibilidade em razão do acidente intensificou o trabalho da UAB São Paulo para todos aqueles colegas e o cidadão, de uma forma geral, que tem alguma limitação física, que passe a ter melhor observado os seus direitos. Transformou a UAB São Paulo numa referência nacional, né? Realmente, essa luta do Marcos, entre tantas outras, é uma luta muito importante. Livro de cabeceira, tem algum que mereça registro? Olha, tem muitos. Eu sou aquele que compro 10 livros e tento ler os 10 livros ao mesmo tempo. Mas eu agora estou lendo um livro que é sobre exatamente o momento de tecnologia que vivemos. O livro chama A Era das Máquinas Espirituais, que mostra a evolução da tecnologia, a rapidez como essa tecnologia é criada, é absorvida pela sociedade, é substituída por uma nova tecnologia e nos traz essa preocupação que é a substituição da tecnologia para atividades próprias do ser humano. Você tem algum hobby, Marcos da Costa? Futebol. Eu adoro futebol, eu vou ao estádio, acompanho. Estando em São Paulo, eu vou ao estádio. Fora de São Paulo, eu acompanho pelo rádio, procuro sempre ter notícia do meu time, adoro futebol. Você sempre torceu para o São Paulo? Desde que eu nasci. Eu não sei na geração anterior, mas pelo menos nessa, desde que eu nasci. Muito bem. Felipe, em primeiro lugar, livro. Tem algum? Eu sou um leitor de biografias, né? Sou compulsivo com isso. E aí, biografia acaba sendo o reflexo do personagem histórico. Então, eu recomendo todas de Churchill. E no Brasil, recomendo as de Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e Juscelino, para a gente entender um pouco mais a dura vida dos democratas brasileiros. Algum hobby? Futebol, mesmo do mar. Acompanho tudo, tenho um filho pequeno que é apaixonado. Eu sempre digo, Felipe, eu já falei isso muitas vezes a você, eu tenho muita alegria de ter tomado posse com você na presidência. E isso fez com que as distâncias do Rio para São Paulo nunca fossem tão próximas, né? Nós temos uma identidade muito grande, fizemos campanha sempre muito limpas e na gestão com muita transparência e muita responsabilidade. E eu gosto muito do Felipe, eu tenho no Felipe um espelho mesmo, que eu me miro na gestão, nessas duas gestões, com alegria de tê-lo à frente da OAB do Rio de Janeiro. Recíproca é verdadeira, além da admiração nossa pela OAB São Paulo, pelo Marcos, por tudo que nós estamos construindo e mais. Rio e São Paulo tem problemas muito parecidos, do campo de vista da sociedade dos advogados, do ponto de vista das faculdades. Então, é muito importante que essa sinergia exista, além, claro, da identidade e da amizade pessoal. Muito bem. Eu quero agradecer aos nossos convidados, Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB do Rio de Janeiro. Estamos encerrando o nosso programa Data Vênia, um programa da Rede TV que é feito para você, para que você entenda melhor o nosso sistema de justiça. Daqui a 15 dias estaremos juntos novamente. Até lá. Muito obrigado.